A gente vai falar agora sobre um assunto que anda bastante esquecido, mas, gente, continua sendo super importante, a crise da água. Recentemente houve uma melhora, mas a situação ainda é crítica. E um levantamento aponta que algumas informações fundamentais para a população não estão disponíveis na internet. O relatório é da ONG Artigo 19, que garante ainda que as autoridades têm adotado uma lógica de sigilo. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a Paula Martins. Ela é diretora executiva da Artigo 19. Oi, Paula, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Esse é o segundo relatório que vocês fazem. O primeiro foi em 2014? Isso, exatamente. E no agora, auge da crise. No auge da crise. Agora é comparativa a 2014. Isso, é uma atualização. Houve uma melhora, mas é uma melhora muito relativa, na verdade. A situação que nós vislumbramos em 2014 foi uma situação crítica. Então, enquanto nós tínhamos uma crise de água, nós tínhamos também uma crise de transparência. Dos órgãos, a gente fez uma classificação entre nenhuma transparência, alta transparência, e nenhum órgão relacionado à crise, à gestão da água, nenhum órgão alcançou alta transparência na primeira avaliação. Nesse momento, já nós temos alguns órgãos que passaram a esse patamar, mas a gente ainda tem 7 dos 14 avaliados que estão abaixo da média em termos de transparência. Entre eles, gente, a Sabesp, viu? A gente tentou, durante toda a manhã a gente está tentando saber com eles qual é a avaliação que eles têm para esse estudo, mas até agora, pouquinho antes de entrar no estúdio, eu já estava conferindo, pelo menos até esse momento, eles não responderam. Aliás, eles têm uma dificuldade para responder para nós, é impressionante. Para aceitar convite também, não aceitam. A gente convida para vir aqui, eles não vêm. É engraçado isso, enfrentamos esses problemas também nos nossos pedidos de informação. Como é que é esse trâmite? Então, a nossa avaliação ela foi tanto das páginas web, então a informação que foi disponibilizada na internet, nós também fizemos pedidos de informação. Então, nós temos uma legislação hoje que diz que algumas informações básicas, que são mesmo de interesse público, elas, se não estiverem já disponibilizadas, elas podem ser demandadas pelo cidadão. Existe todo um prazo e uma série de recursos que podem ser utilizados pelo cidadão para conseguir acessar essa informação. Então, nós utilizamos as duas vias, né? E foi muito complicado, porque o prazo inicial para as respostas é de 20 dias. As autoridades podem, eventualmente, estender até 30 dias com uma justificativa. No entanto, passados mais de um mês, a gente tinha quase 40% dos pedidos ainda sem resposta. E dos que haviam sido respondidos, a gente tinha 27% de respostas que não foram consideradas satisfatórias. É interessante isso que acontece com a gente também aqui. Às vezes a gente manda um problema desse tamanho para eles, perguntando várias coisas, não podemos comentar ou segue, era assim mesmo, sei lá, respostas assim que, na verdade, não dizem nada. Exatamente. E como é que vocês fazem daqui para frente? A partir desse tipo de constatação, qual é o desafio? Então, desde o ano do primeiro estudo, do ano passado não, do estudo inicial, o que a gente fez foi levar a diversas autoridades o resultado, inclusive as próprias autoridades que foram avaliadas, nós levamos o resultado e pedimos um aprimoramento na transparência. O que nós também fizemos inicialmente foi levar ao Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, que já vinham investigando a questão da crise de água. Então, o nosso material nós disponibilizamos e trabalhamos com o Ministério Público, e o que a gente vê, na verdade, é que alguma da melhora que foi observada entre o primeiro e o segundo relatório foi muito resultado da pressão do Ministério Público, que exigiu a publicação de algumas informações, como no caso específico da Sabesp. Então, a Sabesp ela passou entre a primeira e a segunda avaliação de nenhuma transparência para baixa transparência, exatamente pela publicação de informações que foram exigidas pelo Ministério Público. Então, nesse momento, o nível da Sabesp é de baixa transparência. Já houve uma época que era de nenhuma informação. Nenhuma transparência. E conta para o público que está em casa um pouquinho da história do Artigo 19. Vocês estão no Brasil desde 2007, né? Isso. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos, mas que se dedica especificamente à questão da liberdade de expressão e informação, então do acesso à informação pública. Aqui no Brasil nós temos um escritório desde 2007, então desde aquela época a gente trabalhou muito na campanha por uma lei de acesso à informação no Brasil e pela melhoria do marco jurídico relacionado à transparência. Então, hoje a gente tem já normas muito claras e que exigem um nível de transparência básico dos órgãos públicos e viabilizam o direito do cidadão de chegar, exigir que esses órgãos públicos respondam às suas demandas por informação. Então, esse é o nosso trabalho. Bom, quem quiser conhecer melhor o trabalho da Artigo 19, da Paula Martins, que é diretora executiva, vamos colocar aí na tela o site, gente, por favor, para quem está em casa.
Tá aí, ó, artigo 19.org, é isso? .org, Ponto, ó, exatamente. fica bem no meio do meu caminho aqui, ao pé da câmera, não consegui ler. Já li, gente, obrigada. Artigo 19.org, para você que está em casa, tem interesse em conhecer melhor esse trabalho, entra lá para ver esse relatório, está na íntegra, né? Exatamente. O relatório, eu até trouxe uma cópia, Deixa esse eu é o mostrar. relatório. Podemos fechar aqui na 1, Anselmo? Fecha aqui para mim. Esse é o resultado do relatório, esse é o trabalho impresso. Então, todas as comparações, os critérios avaliados, a metodologia. Então, para quem tiver um interesse em saber Super exatamente que importante perguntas isso. foram feitas e quais as respostas Para ter obtidas, essa conclusão. a gente tem tudo lá disponível online. Paula, deixa eu dividir com você uma boa notícia falando em água. Os reservatórios de água da região metropolitana estão começando agora o mês de julho com mais água do que no mesmo período do ano passado. Assim como maio, o mês de junho teve chuvas bem acima da média. Vamos ver. Segundo a Sabesp, as chuvas na região dos reservatórios do sistema Cantareira em junho somaram quase 180 milímetros, 3 vezes mais que a média para o mês, que é de menos de 60 milímetros. No Alto Tietê, a chuva também colaborou, 139,4 milímetros, 2,5 vezes a mais que a média, que é de 55 milímetros. No Guarapiranga foram 87 milímetros de chuva. A média na região para junho é de 53. A água que está no Cantareira hoje equivale a 47,4% do total da capacidade dos reservatórios. Isso já levando em conta as 2 cotas do volume morto. Ano passado, em 1º de julho, esse volume era de 9,4% negativos, ou seja, a água do volume morto estava sendo utilizada. O sistema Alto Tietê hoje opera com mais de 47% do total da capacidade. Há um ano, esse volume era equivalente a 20%. O Guarapiranga tem 92,6% de seu volume ocupado hoje. Em 1º de julho do ano passado, o sistema tinha 75%. Paula, melhor, mas não dá para relaxar, né? Exatamente. Acho que é muito importante que na época da crise, a resposta do governo foi muito relacionada a um fenômeno climático, né? Que a grande seca e as Sempre mudanças climáticas de Deus, da chuva. que seriam a causa. E o que o nosso relatório apontou é que era uma questão de má gestão dos recursos hídricos, realmente. Então, a resposta agora, ela tem que ser não só o aumento das chuvas, mas realmente medidas concretas que foram tomadas para melhorar a gestão dos recursos hídricos na nossa região. Tá aí, Paula Martins, diretora executiva da ONG Artigo 19, que mostra que, infelizmente, ainda falta transparência nas informações sobre a gestão da água aqui no estado de São Paulo. Paula, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até logo.